Hesed Shalom Aleichem. Dessa vez estaremos agora analisando o texto eh, da, do Código Bíblico a cada 4 saltos de consoantes, procurando a palavra Yeshua. Pois assim, se você ter uma Bíblia hebraica e se você ficar marcando nelas esses códigos de tantas e tantas letras, saltos, você vai ter, digamos, uma formação assim da compreensão dos textos bíblicos sagrados hebraicos em que é encontrado a palavra Yeshua, a palavra Jesus. Assim como também pode ser encontrada a palavra Mashiach milhares de vezes. Aí, fazendo essa conexão, você vai poder ter, digamos, ferramentas para apresentar Yeshua como Mashiach nos textos do Antigo Testamento de uma forma bem intensa. Acredito eu que essa era uma das formas antigas de apresentarem Yeshua nos textos bíblicos. Além da leitura direta, em que existem muitas profecias, da mesma maneira como assim pelos saltos de consoantes nos textos bíblicos hebraicos que vai apresentando Yeshua como Mashiach, Jesus como Cristo. Aí, saltando de 4 em 4 consoantes, a gente vai achar o primeiro em Gênesis capítulo 29, versículo 34. Olhem, Yeshua. O segundo texto é Gênesis capítulo 38, versículo 19. Êxodo capítulo 18, versículo 23. Capítulo 22, no versículo 3º. 25, versículo 25. Levítico capítulo 15, versículo 24. Deuteronômios 33, versículo 27. Josué capítulo 19, versículo 10. Juízes capítulo 6, versículo 31. 1 Samuel capítulo 4, versículo 12. 1 Samuel 6, versículo 20. 14, versículo 20. 15, versículo 9. 2 Samuel, no terceiro capítulo, versículo 21. Capítulo 11, versículo 23. Capítulo 15, versículo 2. Capítulo 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. 2 Reis, capítulo 7, versículo 17. Isaías, capítulo 17, versículo 8. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Jeremias, capítulo 7, versículo 29. Capítulo 10, versículo 25. Capítulo 51, versículo 58. Ezequiel, capítulo 7, versículo 27. 34, versículo 19. 40, versículo 41. Ageu, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 2, versículo 18. Zacarias, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 15. Capítulo 8, versículo 19. Malaquias, capítulo 2, versículo 13. Salmo, capítulo 28, no terceiro versículo. Eu sempre procuro apresentar aqui na questão de Salmos. Às vezes tem uma diferença entre a Bíblia evangélica e a Bíblia judaica e católica. Assim, aí é necessário analisar os textos assim para fazer as comparações, que às vezes ocorre essa mudança nas Bíblias evangélicas. Aí sim, Salmo número 28, no terceiro versículo. Salmo
90, no versículo 17. O 90:17 tem dois, que repete assim por duas vezes. É duas vezes que repete no Salmo 90:17 esse código. Provérbios capítulo 15, versículo 28. Capítulo 21, versículo 24. Jó, capítulo 32, versículo 30. Lamentações, capítulo 1, versículo 14. Daniel, capítulo 4, versículo 10. Capítulo 10, versículo 4. Neemias, capítulo 1, versículo 1. Neemias, capítulo 5, versículo 18. Capítulo 9, versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 16. Capítulo 4, versículo 13. Capítulo 29, versículo 25. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 8. Capítulo 28, versículo 15. E finaliza as 49 ocorrências assim do nome Yeshua de forma direta, sem a mistura das consoantes, porque se fosse a mistura das consoantes seria muito mais números, seriam muito mais ocorrências. Mas eu procurei analisar tanto de forma assim, de cima para baixo, Yeshua, quanto também de baixo para cima, como nesse caso, Yeshua, ok? E são, se formos ver com o tempo, são muitos textos assim que vão apresentando o nome Yeshua nos textos do Antigo Testamento. Yeshua é Jesus, na forma hebraica, ok?